Peraí. Isso. Olá, espero que estejam todos bem. Aqui é o Adilson Manuel, o apresentador deste canal Horizonte Aberto. E mais uma vez eu venho para aqui para fazer. Está a escorregar. Oh, caraca! Fica assim, jovem. Oh. Espera aqui. Ai, meu Deus. Falhas na gravação. Pronto. Pois, Adilson Manuel aqui para vocês em mais um vídeo do canal Horizonte Aberto. E o foco hoje, o último vídeo que fiz tinha como foco desporto e psicologia. Fiz uma reflexão, não gostei tanto assim também, mas está lá o vídeo, vou deixar aí. Fiz uma reflexão sobre os benefícios não, 6 poderes psicológicos que as vitórias desportivas de um país podem ter sobre os seus cidadãos. Está lá, quem quiser, vá lá ver o vídeo. Ficou bom, tem 14 minutos só. Mas prontos, eu até queria apagar, mas a esposa disse que o vídeo está bom e vou deixar ali. Vou crescendo na área da psicologia e dá-me vontade de quando em vez, pelo menos, fazer uma reflexão em relação às coisas à minha volta, do ponto de vista psicológico. E será assim, este canal terá variedades de assuntos. Agora hoje o foco tem que ver com religião. Eu acho que temos que bater nessa tecla e ajudar as pessoas que estão lá dentro a abrirem os olhos, porque todos nós temos o direito de viver. Ninguém tem o direito de abusar dos direitos da outra pessoa só porque ela sente-se iluminada ou minimamente iluminada. É o caso dos membros do corpo governante, e quem está fora e a ver esse jogo, quem está de fora e a ver outros a serem escravizados, porque esse é mesmo o termo, escravizados, a serem manipulados a ponto de nem conseguirem usar o sentido crítico, o senso crítico. Quem está de fora tem a responsabilidade de dizer alguma coisa. É assim que as minhas avós sempre ensinaram e é assim que devemos fazer, eu acho. Mas pronto, vou deixar a vinheta rodar um bocadinho, para vocês verem um bocadinho como é que ficou a minha vinheta. Observem como é que foi a minha vinheta e acho que foi interessante. E pronto, vamos lá, vinheta. Pois, então como ia dizendo, né? Todos nós temos a responsabilidade de tentar abrir os olhos de quem está lá dentro para não se deixar manipular como têm sido manipulados. Eu lembro-me quando os meus avós, uma das coisas que nos ensinavam era: quem sabe da verdade não diz àquele que está a ser enganado, tem culpa. Se nós conhecemos a Jeová e não ensinamos aqueles que não o conhecem, quando forem destruídos no Armagedão, nós que sabíamos e não falamos, também vamos sofrer consequências. Era assim que nos ensinavam. E eu acho que quem está aí a assistir o vídeo a esta hora sabe muito bem que era assim. Então este mesmo ensino vale até mesmo para eles. Sabemos a verdade sobre essa organização e a manipulação que os outros passam estando lá dentro e não fazemos nada para melhorar a situação destes que estão a ser manipulados, temos alguma culpa.
pronto, cada um é livre, né? De acordo com com o seu bem-estar psicológico, por exemplo, livre do que vai falar, quando vai falar e se vai falar. Mas quem está em condições de poder ajudar aqueles que estão lá dentro a abrirem minimamente os olhos, devia fazer alguma coisa. E também é um dos objetivos que eu tenho para a minha vida depois de ter saído desta organização. 20 anos ou mais de 20 anos depois de tanta manipulação, depois de tanto sofrer nas mãos ou às mãos destes homens americanos. Então, o nosso vídeo hoje tem um objetivo específico. Eu queria fazer um react a uma publicação que vi no Facebook. É uma publicação de um amigo meu chamado Nado Caçamba. Quem quiser depois pode segui-lo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, mas num dos comentários, no primeiro comentário, o link do Facebook dele. Pode seguir a partir de lá. Ele faz muitas publicações sobre a organização. São publicações por acaso muito interessantes, porque ele é uma pessoa muito inteligente, faz reflexões muito interessantes. Então, ele fez um post onde o título do post era Efeitos da atualização sobre o ensino superior no seio das testemunhas de Jeová. Sim, fazem 2 dias desde que houve esclarecimentos adicionais e, sendo mais direto, mais do que esclarecimentos adicionais, fazem 2 dias desde que o corpo governante trouxe à tona mudanças sobre como as congregações e sobre como a organização iria começar a olhar para aquelas pessoas que decidem fazer o ensino superior. No vídeo em que eu fiz um react ao boletim número 5 do corpo governante, contei um bocadinho da minha história. Eu perdi muitas oportunidades por causa do ensino do corpo governante em relação à educação superior. Perdi muitas oportunidades. Esta semana ainda perdi uma oportunidade por causa desse assunto. Que dói. E por isso mesmo é que este assunto não deve morrer assim. O corpo governante é culpado pela morte de muitos sonhos. E eu sei que os que estão aqui embaixo vão comentar este vídeo, vão confirmar isso exatamente. Há muita gente que viu seus sonhos morrer, tem uma vida menos satisfatória hoje, não está tão feliz com a vida assim como gostava de estar, porque alguém tirou deles a chance de lutar um bocadinho mais. Então, no post, o Nado Caçamba traz a reação de muitas pessoas que ele conhece e ele fala com muitas testemunhas de Jeová no off, gostavam dele como pessoa e mesmo depois dele se ter dissociado, continuam entrando em contato com ele, falando coisas, contando coisas, enfim. Então ele trouxe um post onde selecionou os comentários ou aquilo que ele viu depois que o corpo governante fez essa atualização do olhar, de como a organização vai olhar aqueles que decidem fazer o ensino superior. Então, nesse post, o primeiro comentário que ele escreve é de um ancião que disse o seguinte: mas isto é brincadeira, em menos de 3 anos, mais de 30 ajustes. Para quem não sabe, esta organização tem essa característica. Ela faz ajustes de ensino a toda hora. Claro que isso não é de todo mau. Mas quando se trata de uma organização que diz-se guiada diretamente por Deus, de uma organização que se diz ter o Espírito Santo de Deus, de líderes que dizem que quando estão a falar, na verdade é Jeová a falar e não o corpo governante a falar, uma organização que se apresenta assim, eu acho que não deveria ter tantas mudanças assim. Não deveria ter tantas mudanças assim. Principalmente aquelas mudanças
que tem que ver com aquilo que eles dizem que é o ensino de Jeová. Ensinar uma coisa, dizer que Jeová quer assim, que é o ensino de Jeová, e depois vir e dizer não, não era bem assim. Temos que esclarecer pontos aqui e mudar aquela versão por uma nova. Eu acho que isso passa uma ideia de que o Jeová deles é um Deus que muda. Ao passo que Malaquias, esquecemos aqui o capítulo e o versículo, dizem que Deus não muda. Deus não muda. Fica muito estranho quando há ensinos a mudarem constantemente. O Nado traz também aqui, e já agora em relação a 30 ajustes, não sei se houve realmente mais de 30 ajustes em 3 anos. Mas tudo é possível. É que é muito ajuste que você não tem ideia. É muito ajuste que, tanto é que elas dizem que o carro de Jeová está sempre em andamento. E você tem que estar atualizado. Toda hora alguma coisa pode ser atualizada, mas 30 ajustes, não sei se não há aqui algum exagero. O Nado também escreve, outro comentou, deve ser um outro ancião. Há um senhor idoso que ficou inativo por 16 anos, começou a assistir a reuniões recentemente e disse: esta já não é a mesma organização que servi quando era jovem. Tudo mudou. Faz sentido. Não sei se eu fui católico por alguns anos, ou pelo menos durante a minha infância. Eu não sei se eu voltasse para um culto católico, não sei se iria haver tantas mudanças assim. Mas para essa organização deste minha Jeová, eu acho que só voltar 3 anos depois, você vai ver muita mudança. Você vai notar muita mudança. É que elas mudam rapidamente. E é assim, essa é a característica dessa organização. Então, para você que pensa em juntar-se a esta organização, e elas nunca dizem isso no início, isso você vai descobrir com o tempo, deixamos já aqui alertar-te. As coisas funcionam assim mesmo. Se você, imagina, tornas publicador, estás lá a dirigir um estudo ao teu estudante, estás a ensinar o seguinte. Bom, vamos lá ler o parágrafo número 5 e o estudante lê o parágrafo. Ok, a pergunta do parágrafo é a seguinte: o céu é de que cor? E o estudante diz: bom, de acordo com o que vejo aqui no parágrafo, o céu é de cor azul. Muito bem, o céu é realmente de cor azul. Vamos ler um texto da Bíblia. 1 Timóteo 5,3. O céu é azul, por isso Timóteo alerta os homens a serem fortes. De acordo com esse texto, o céu é de que cor? Bom, de acordo com esse texto, o céu é azul. Isso aí. Muito bem respondido, muito bem respondido. No dia seguinte, se voltares para a casa do estudante, pode ser que você leve para lá, para o teu estudante, algo assim. Bom, Pedro, ontem aprendemos que o céu é azul, mas houve um ajuste de entendimento em relação a isso. Deixa-me só te mostrar aqui uma coisa. Vamos só ler um texto. Vamos ler outro texto. O céu é azul, mas os homens no fim dos tempos verão que as coisas mudam. Então, Pedro, de acordo com esse texto, o céu é de que cor? Bom, ontem aprendemos que o céu é azul, mas de acordo com esse texto, bom, não vejo nada aqui que diga ao contrário. Sim, mas houve ajustes de entendimento em relação a isso. Na verdade, quando lemos aqui que o céu é azul, temos que levar em consideração o contexto em que o apóstolo Paulo falava. No primeiro século, as cores eram variáveis. Cara, você vai fazer um malabarismo para
levar o estudante a entender que o céu não é azul, é rosa. Quando na verdade o céu é azul. Agora houve um ajuste de ensino ou de entendimento. Tens que ensinar que é rosa, mesmo que você não concorde. E estranho é que está sempre a utilizar o mesmo livro, a Bíblia. É muito esquisito. Então, se você decidir fazer parte dessa organização, leve em consideração isso. O que você ensinar hoje, amanhã, às 6 horas, pode ser que tenhas que mudar. O Nado também escreveu que há um outro ancião que disse: não tarda, daqui a pouco teremos a questão do sangue e aniversários como questão de consciência. Este assunto do sangue, em minha ótica, também provavelmente pode vir a sofrer alterações, sim. Aliás, quem lê um bocadinho o livro Tudo o que você gostaria de saber sobre a Testemunha de Jeová, mas teve vergonha de perguntar, esqueci mais que o nome do autor, Mauro Beligno, será? Esqueci-me. Lá traz à tona que o assunto do sangue teve muitos vais e vens. Ora ensinava-se uma coisa, ora ensinava-se outra. Ora é um componente do sangue que era permitido, ora já não era permitido, ora... E era assim. Era um vai e vem. O que era permitido passou a não ser permitido, o que não era permitido passou a ser permitido. Há isso dentro desta organização, uma confusão de ideias que qualquer dia você está a fazer uma coisa que achavas que era certo há 2 horas, quando na verdade já está errado. Em relação ao sangue, sim, eu acho que pode ser que a gente observe ali mudanças, até porque esta organização está cada vez mais a ser pressionada internacionalmente por causa dessa política que tem levado à morte muitas pessoas. Também ele cita aqui a questão dos aniversários. Esta é que tenho muito mais fé que muito em breve vai sofrer mudanças. Porque há umas 4 semanas ou 5, o assunto dos brindes, porque para as testemunhas de Jeová brindar era errado. As testemunhas de Jeová não podiam brindar, porque de acordo com elas, isso tem origem no paganismo. Tem origem no paganismo, isso mesmo. E se pensarmos, se tem origem no paganismo e hoje é permitido, por que é permitido? Elas explicam que é permitido porque a impressão social, a visão social geral em relação ao brinde não é mais o mesmo de há anos atrás. Ok, está certo. De acordo com elas, quem olha para alguém a brindar não associa mais aquele ato ao paganismo. Tá bom, ok. Mas se é assim com o brinde, também é assim com os aniversários. Eu acredito que nenhum de nós, e quem estiver a me ver, pode comentar ali, eu acredito que nenhum de nós, quando vai para uma festa de aniversários, ou pelo menos para o mundo, né? E principalmente para as sociedades ocidentais, quando vão para uma festa de aniversário, eu não acredito que no momento do parabéns para você, eu não acredito que nesse momento está alguém ali a achar que o que se está a fazer tem origem no paganismo. Quem pensa nisso quando está numa festa de aniversários? Eu acho que ninguém. Sim, alguém pensa nisso. Alguém vê alguma ligação entre o que está a acontecer aí com o paganismo. E essa pessoa só pode ser uma testemunha de Jeová. Só pode ser uma testemunha de Jeová. Porque as pessoas estão nem aí, não associam os aniversários ao paganismo. Não, as pessoas não associam os aniversários ao paganismo. E se houve uma liberação ao brinde, porque as coisas agora são assim, era lógico, era intelectualmente honesto
corpo governante liberar as outras coisas que, do seu ponto de vista, têm relação com o paganismo ou são vistas como ações relacionadas ao paganismo. Se as festas de aniversário têm uma nova visão social, devia-se ao menos considerar que quando liberou-se o brinde, os aniversários deviam ser liberados também. Mas essa organização é assim mesmo, ela usa de estratégias, ela usa de manipulação para manter o rebanho lá dentro. Liberar tudo assim de uma vez pode trazer confusão, então vamos aos poucos. Mas será que isso é honesto? Será que isso é honesto? Se temos de ser honestos num assunto, temos de ser honestos no outro, né? Acho que é um texto bíblico relacionado com isso. Quem é fiel no mínimo é fiel no muito, né? Eu acho que essa organização tem de ser fiel em todos os sentidos. Não precisa de usar de artimanhas porque tem medo disso ou daquilo, tem medo que os salões fiquem vazios e por isso temos que trazer a verdade aos poucos, às gotas, porque se essa for a política, vai-se levar o rebanho a pecar um bocadinho mais, ou vai-se levar o rebanho a sofrer um bocadinho mais. Bom, não vamos liberar agora os aniversários, vamos liberar daqui a 6 meses. Depois de liberar os brindes, vamos esperar uns 6 meses, vamos liberar os aniversários, já que no final das contas a explicação é a mesma. Nesses 6 meses, o rebanho ainda sofre. Aquela criancinha que vai à escola, vê os meninos a festejarem o aniversário de uma colega ou de um colega, ele não pode participar, tem que ficar numa sala separado, e às vezes chora porque eu sou professor, já vi crianças a passarem por esse terror psicológico por conta deste ensino. É realmente muito complicado, né? É muito complicado. Se é falar a verdade, que fale-se de uma vez. Fale-se de uma vez. Então, eu acredito que o ensino dos aniversários vai também sofrer sim mudanças e vai ser bom para as minhas vá. Merecem viver um bocadinho mais. E vocês não imaginam quanto de bom é festejar o próprio aniversário. Eu já festejei o meu aniversário umas 4 vezes e hoje eu consigo perceber que festejar o aniversário é, na verdade, reservar um dia para ter uma noção mínima do quanto somos amados pelas pessoas à nossa volta. Também o dia do nosso aniversário é um bom dia para medir o quanto de aceitação estamos a ter para os nossos semelhantes, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Se a nossa passagem por esta vida está realmente a fazer sentido para os outros, eu acho que o aniversário tem esse valor. As festas de aniversário ou o dia da celebração do nosso aniversário tem esse valor. Ele é um bom dia para mensurar como está a ser a nossa passagem pela vida aqui por este planeta, né? Se é que existe outro, não sei. Como é que está a ser? É um bom dia para ver isso. E eu não dispenso o dia em completo anos. Para mim é um dia especial e faço questão de deixá-lo ser especial. Estou próximo de fazer uma festa grande onde vou convidar conhecidos, vizinhos, amigos. Dá mesmo uma festa da romba. Está próximo. Florzinha, vamos fazer? Vamos fazer acontecer. O Nado trouxe também aqui outra reflexão. Deixa eu ver. Disse que há um outro irmão que partilhou um texto do Tiago 1, 26 e 27. Acho que é o texto que fala sobre a adoração verdadeira consiste no cuidar dos órfãos e das viúvas. E disse, em continuação, que doravante a consciência já não lhe permite ensinar muita coisa. E agora em diante, privilégios pouco importam para ele e que vai cumprir a única coisa que tem certeza que Deus orientou, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Sabe, em relação a isso, cuidar dos órfãos e das viúvas,
Há aqui mais uma coisa que é um problema para essa organização. Essa organização tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Talvez um dia eu faça um post a falar sobre as boas coisas que eu vivi e ouvi dentro dessa organização. Eu acho que, por mais péssima que uma organização é, ela tem sempre alguma coisa boa. E essa organização tem muita coisa boa. Mas tem muitas coisas que são ruins de facto. E uma delas é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas é a adoração ou o tipo de adoração que agrada a Deus, de acordo com o texto que o homem lá cita. Sabe, eu fui servo de contas por mais de 8 anos. Mesmo quando era ancião, eu continuava a cuidar das contas por um tempo. Desde o ano 2012 ou 2013, depois que me torno servo ministerial. Sim. Desde o ano 2011 até lá para os anos 2020, eu estava a trabalhar como servo de contas ou como homem responsável pelas contas. E uma coisa que eu notei, porque trabalhei aqui nas contas, aqui na zona de Benfica, mas também trabalhei nas contas quando vivia no Kazenga. E é uma coisa que eu notei, desculpem. No Kazenga, nós tínhamos problemas com as contas. A congregação não era financeiramente muito abastada, tinha muitas crianças e os adultos, alguns eram desempregados, uns eram muito jovens para ter dinheiro e as pessoas contribuíam, talvez não fossem tantas. Nós tínhamos mesmo problemas com as contas. Às vezes não conseguíamos pagar todas as despesas. Mas quando vim aqui para o Benfica, eu percebi uma coisa. Eu fiquei admirado logo nas primeiras semanas, quando comecei a trabalhar nas contas. Verifiquei que a congregação recebia um bom dinheiro. Um bom dinheiro para as contas. Era mesmo um bom dinheiro. Claro, houve meses que houve dificuldades, mas eram raros os meses que tínhamos esses problemas. Ou não eram tantos os meses que tínhamos esses problemas. As contas da congregação eram um bom dinheiro que entrava ali. E depois eu ficava, depois que eu comecei a ter dúvidas sobre essa organização, eu me perguntava: é tanto dinheiro que entra para os cofres dessa organização? Porque eu acho que são mais de 200 mil congregações. Não tenho como pesquisar agora, mas são muitas congregações. São mais de 8 milhões de membros. Toda semana as congregações basicamente colocam nas caixas de contribuição dinheiro. No meio de semana e no final de semana. E não estamos a falar de poucas congregações, são muitas congregações. Não só Salão do Reino, são muitas congregações a assistirem lá e é muito dinheiro que entra. Depois disso, para além destas reuniões, as 2 da semana, tem ainda os congressos e as assembleias, que reúnem muitas pessoas e entra muito dinheiro nos cofres ou nas caixas de contribuição. Todo esse dinheiro normalmente vai para um banco. E quase todo o princípio do mês há um grande número de homens designados para levar dinheiro para essa organização. Dinheiro que tiram das caixas de contribuição, a Caixa da Obra Mundial, sai o dinheiro assim como entrou. Não se toca aí. A Caixa não sei se o nome já mudou, mas antes era despesas da congregação local. Acho que era isso. O dinheiro que entra ali, uma parte serve para cobrir com as despesas da congregação e uma parte vai para a obra mundial. Sei que vai para a organização. Vai para a organização como tal. Vai para a organização. Se houver excedentes, estes são guardados nas contas que as congregações têm dentro do Betel. Uma espécie de banco funcionando lá. O dinheiro entra, guarda-se no Betel. O Betel utiliza esse dinheiro como achar necessário, e sempre que a congregação precisar
deste dinheiro é só pedir que o Betel devolve. O dinheiro não fica parado, fica a ser usado. Parece um banco, né? Além disso, essa organização também tem empresas e ações em empresas, se não estiver errado, mas empresas, ou pelo menos, sabe, quem pesquisar um bocadinho vai perceber que ela atua no setor imobiliário, por exemplo, vendendo imóveis. Além disso, os salões do reino são vendidos todos os anos, muitos salões do reino. Já terei lido informações que dão conta que ela tem ações em empresas. É uma organização muito rica, muito rica, muito rica mesmo. E aí eu penso no seguinte, a Bíblia diz que o tipo de adoração que é pura e imaculado do ponto de vista de Deus é o cuidar dos órfãos e das viúvas. Sabem, essa organização nunca fez, se já fez não sei, mas nos mais de 20 anos que eu estou lá, se alguém estiver aqui que me corrija, nos mais de 20 anos que estou lá, eu não vi esta organização a fazer ações de caridade. Não. Ações de caridade? Não. E aliás, mesmo dentro da congregação, se o irmão fica doente, está sem meios financeiros, geralmente é uma pessoa que se solidariza, ou duas, ou três, fazem contribuições e ajudam esse irmão que está a passar por dificuldades. Ou às vezes a congregação se reúne, falam sobre o irmão e começa-se a fazer alguma coleta, pega-se no dinheiro e dá-se ao irmão. Mas uma coisa que eu nunca vi acontecer é tirar-se dinheiro daquela caixa, que é dinheiro que saiu do bolso dos irmãos da congregação. Eu nunca vi tirar-se dinheiro daquela caixa para apoiar uma pessoa que está a passar por dificuldades. No período da pandemia, por exemplo, houve muita gente a passar por necessidade. Nós tínhamos dinheiro guardado no Betel. Nunca pensou-se em ir tirar esse dinheiro para começar a apoiar os irmãos da congregação. O que entrou, entrou. Não sai para situações como essas. Se houver uma situação emergente, é a congregação que tem que reunir-se novamente, tirar mais dinheiro do bolso para apoiar esse irmão. Desculpem dizer isso, pessoal, mas eu acho essa organização muito agarrada, muito mesquinha. Elas não levam em consideração esse texto e geralmente quando se trata de cuidar dos órfãos e das viúvas, elas aplicam mais no sentido espiritual, sentido prático. Não. E eu acho que é realmente muito triste se observar. Dado a riqueza financeira que esta organização tem, se pudessem aplicar um bocadinho esse texto, seria bom. Não só para os de dentro, que já é muito difícil fazerem, como também para os de fora. Vou ler aqui um último comentário. São vários, né? São vários. A publicação do Nado é grande. Deixa-me ver aqui. Olha, acho muito interessante essa parte aqui. Um ancião contou o seguinte: antes da atualização, a esposa de um co-ancião estava a fazer faculdade e os outros anciãos já tinham marcado uma comissão para o marido ancião. Talvez tenha sido por outro motivo, porque comissões educativas, por causa deste assunto, não creio que se faça. Deve ter sido por outro motivo. Mas aqui diz, né? Ele disse para os outros anciãos: vocês irão cuidar disso, eu não. Mas agora que recebemos esta atualização, não temos mais nada a fazer. É complicado, né? De repente, aquilo que era errado do ponto de vista da organização, agora é certo. E aqui uma parte que eu achei também muito interessante. Diz assim:
Há quem defendeu que deveria haver um pedido de desculpas do corpo governante pelos estragos que fez a proibição do ensino superior. Um ancião disse: isto faz os anciãos fazerem papel de otários, sendo que diz uma coisa hoje e amanhã já não é. Sim, pedir desculpas é necessário. Isso não vai curar de todo as feridas causadas por este ensino que matou muitos sonhos, mas pelo menos é um pingo de bálsamo, né? Pelo menos um pingo de bálsamo nas feridas das pessoas que se encontram muito mal, muito tristes por causa deste ensino, né? Pelo menos um pedido de desculpas. Também era uma forma do corpo governante demonstrar humanidade. Mais do que líderes, eu acho que as pessoas precisam de ser humanas e admitir quando estão erradas. O Espírito Santo normalmente produz em quem está realmente a servir a Deus, porque um dos valores mais pregados dentro dessa organização é a humildade. Mas hoje eu entendo o porquê. Porque quando eles pregam humildade, quando o corpo governante prega humildade, normalmente quer levar os irmãos a uma situação de serviço, a uma situação de baixar a cabeça diante dos semideuses. Os homens lá têm de ser humildes. Aliás, quando um homem é orgulhoso, dificilmente ele é designado servo ministerial ou ancião. Os anciãos querem ver humildade nos jovens que vão ser designados. Mas os homens estão lá na dianteira, os cabecilhas da organização, não levam a sério este valor. Onde é que está a humildade quando se traz um ensino que muda outro ensino, machuca os membros lá dentro, faz-lhes lembrar das várias oportunidades que perderam, causa feridas emocionais e depois vem um indivíduo e fala algo como isso? Então é isso que sabemos das Escrituras e de nossa própria experiência sobre como a luz fica mais clara nos nossos dias, por meio do Espírito Santo e usando o escravo fiel e prudente. Ele revela essas verdades de forma gradual, no tempo apropriado. E sabendo disso, nós não ficamos com vergonha de fazer ajustes, nem pedimos desculpas por não ter entendido algo direito no passado. É assim que Jeová faz as coisas. O corpo governante não precisa de pedir desculpas. O corpo governante não pede desculpas. Vocês são seres humanos, membros do corpo governante. Vocês não são perfeitos, isso é verdade. Vocês são seres humanos. Então vocês mesmos têm de aceitar que são capazes de errar. Se aceitam que são capazes de errar, admitem que são capazes de errar, por que não admitem também que devem estar propensos a pedir desculpas? Os erros devem vir seguidos de um pedido de desculpa e reparação dos danos. O corpo governante não faz nenhuma nem outra coisa. É muito complicado. Em outras províncias de Angola, o desânimo é evidente. Muitas pessoas que tinham abandonado, isto é o Nado a dizer, não? Muitas pessoas que tinham abandonado o ensino superior sentem-se traídas pelo corpo governante. Um jovem que estudava a Bíblia comigo recusou-se de deixar a universidade, colocando em risco o privilégio de ser ministerial e pioneiro regular. Antes da nova atualização, um jovem numa congregação próxima disse: eu entrei para a faculdade para ajudar a minha mãe. Se quiserem me desqualificar, já não me importo. Imagina a felicidade deste rapaz quando ficou a saber da atualização. Felizmente, já não assiste às reuniões. É isso. Eu concordo com isso. É complicado. Porque assim, aqui em Angola,
a brasileiros que veem este canal, já agora obrigado, um grande abraço para vocês. Aqui em Angola as coisas funcionam assim, se você não tem ensino superior, meu irmão, se você não tem ensino superior, deixa. Vais ter muitas dificuldades para conseguir um emprego, muitas dificuldades. Aqui o ensino superior é muito importante se a pessoa quiser conseguir um emprego, mesmo até os mínimos, É claro, há muito trabalho por ali que não exigem formação universitária, mas muitas das pessoas que estão desempregadas hoje são até universitários. Imagina agora você que não tem universidade. É muito complicado e faz todo sentido o que o jovem diz aqui, né? Entrou para o ensino superior e fez a universidade porque precisava de ajudar a sua mãe. Aqui há muitas famílias pobres, há muitas famílias passando mal. Angola é um país muito rico, mas cheio de famílias pobres. E para muitos jovens, uma das soluções encontradas para ao menos tirar a sua família da pobreza é o ensino superior. Mas o corpo governante veio e vetou isso, achando que o que se cumpre num país, se cumpre noutro, o que funciona num país, funciona noutro. E os anciãos que só seguem, né? Aplicam tudo o que vem do corpo governante sem levar em consideração o contexto social em que estão metidos. Acabaram prejudicando muitas pessoas neste país. Eu sou uma delas, o Nado é uma delas e muitos outros amigos nossos. Pessoal, então é isso. Fiz aqui um react da publicação do Nado Caçamba. Espero que vocês tenham gostado. Quem é angolano e se encontra sozinho por ali, sozinho no mundo, brincadeira, encontra-se fora desta organização, mas acabou ficando sem amigos, porque assim, quando sai de lá, você percebe que está sozinho no mundo, pode entrar em contato comigo, pode se calhar até deixar aqui uma mensagem, ou depois se calhar eu vou encaminhá-lo para falar com o Nado. Ele tem um grupo do qual eu faço parte também, onde acolhemos todas aquelas pessoas que decidem abandonar esta organização. Ele é para angolanos principalmente, mas está aberto para outras pessoas também, de outras nacionalidades. Então, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui. Espero que todos passem bem a noite e horizonte aberto.